Olá, oitavano, tudo bem? Sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. São sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Então a gente vem aí de uma sequência de aulas falando sobre os biomas brasileiros. Hoje a gente vai continuar com esse tema, falando Pantanal. Tá acabando, né? A gente vai falar do Pantanal e sexta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre Pampa, tá bom? Mas é sempre muito importante, né, a participação de todos os nossos estudantes aí. Mande para o seu professor, né, as suas participações que ele colocará para a gente. E para participar a gente tem que ter aqui sempre uma professora ou um professor para poder estar com vocês interagindo aí no nosso chat. E hoje nós temos a honra e o prazer de ter aqui a nossa querida professora Elaine. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Como o Joel disse, hoje estarei com vocês aqui no chat. E antes que vocês comecem a perguntar, o professor Magno está muito bem. Na próxima aula ele já estará aqui de novo com vocês, ok? Vamos lá, Ed? Oba, obrigado, professora. Então, assim, né? Lembrando que sempre que der, né, coloque o nome da escola, o nome do estudante, o nome da cidade, se for possível. A gente sabe que tem professor aí que tem um monte de turma, etc. Mas se for possível, colocar a escola tal, oitavo A, oitavo B, oitavo C. Eles gostam, a gente gosta de ler também. Não dá para ler todos, mas é uma forma da gente representar aqui a rede, né, a qual nós também fazemos parte, tá bom? Então é sempre legal, acho que fica mais interativo mesmo, e essa é a ideia, né? Essa aula é coletiva, ela é nossa, né? Se eu cometer algum erro aí, algum equívoco, não se acanhe em colocar aqui no chat, a professora fala para mim, eu me corrijo na hora, vocês sabem que eu não tenho esse problema, né? Nós estamos aqui todos no mesmo barco, tá bom? Muito bem, vamos ver aí qual é o objetivo desta aula, então. Tá aí, ó, apresentar algumas características do Pantanal. Tranquilinho, né? A gente vai falar um pouquinho, então, o que é aí este bioma brasileiro. Bom, o que nós vamos fazer nesta aula? Então, como sempre, a gente vai compartilhar informações, que eu acho que é o mais importante, é compartilhar sempre, né? Refletir sobre as informações compartilhadas, resolver atividades e, claro, muito importante também a parte mais legal, interagir no chat, tá bom? Muito bem, para você acompanhar esta aula, então é bom que você utilize um caderno, coloque aí a data, o título da aula, né? Anota as dúvidas, o que a gente não conseguir tirar aqui, você tem um professor super gabaritado lá na sua escola para resolver, para ajudar a resolver com você, tá bom? E também é bom identificar então a aula com o nomezinho e com a data. Muito bem? Vamos começar então? Então beleza, vamos ver aí. Então, ó, a gente falou de um monte de coisa aí, né? Já falou de Amazônia, de Mata Atlântica, de Caatinga, de Cerrado. E aí, você tem ideia do que é o Pantanal? Vou dar 2 minutinhos aí para você colocar o que você acha que é esse Pantanal aí, ou o que você já sabe, tá bom?
Vamos lá, então. Os alunos da escola Antônio de Pádua, lá de Ribeirão Pires. Pântano alagado. Oba! A Keren, do Procelso. Um grande pântano, da escola Nazária, lá de Biúna. Deve estar mais frio aí, hein, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Planície alagada, pro Diego. Aqui o aluno Auan, do Pro Júlio. É um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. O Caio, o aluno Caio, do Pro Adenildo. É um bioma alagado. É o menor bioma do mundo e maior em planícies inundáveis. O pessoal lá da Pei Belinha. Olha, A povo Yuca, tá sabendo muito. acho que é Yuca, da Pro Júlia. Eu acho que o Pantanal deve ser preservado. Ah, eu também acho, viu? Né? Isso é importante a gente registrar, também acho. Muito bem, vamos ver aqui um pouquinho. Então, primeiro eu só vou dar um recadinho básico. O pessoal que tá bravo aí porque eu não falei habilidade. Gente, eu falei, né, nas aulas anteriores que a gente ia deixar de falar habilidade, mas ela continua no material, tá bom? É uma orientação que a gente tem, né, porque a ideia é dar aula para o educando. Muitos professores, inclusive, reclamavam que a gente estava dando aula para professor e não para educando. Então, a habilidade está lá, é mais para o professor saber, aí depois ele pega o material. Tá bom? A ideia é a gente falar mais para os alunos, né? Essa é a ideia, tá bom? Muito bem, então vamos ver aí, ó. Então, o Pantanal é um ecossistema brasileiro, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma cor bem bonitinha aqui, acho que vermelho é ocasional. Então, olha só que legal, olha onde ele está aqui, ó, vou fazer um círculo aqui, ó. Aí está o Pantanal, tá? Então, olha, só de ver assim, a gente vê que ele é o menor ecossistema ou bioma que tem aqui no Brasil. Ele chega próximo aqui, né, do que a gente vai falar na sexta-feira, que é o Pampa aqui, tá bom? Mas ele, se eu não me engano, é o menor de todos, tá? É pouca diferença, mas é o menor. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Tá aí, ó, aproximadamente 2% do território nacional só que é coberto pelo Pantanal. Né, que vai pegar ali Mato Grosso do Sul, não é isso? Muito bem, vamos ver aí um pouquinho da paisagem do Pantanal. Olha aí que interessante. Então, conforme foi falado, né, ele é a maior planície alagada do mundo, tá bom? E quando a gente tem essas planícies alagadas assim, né, que fica um tempão alagado, e aí depois tem um momento de estiagem que é próprio aí desta região, a gente fala que isso é um pântano, né? E tem aí essa vegetação bem característica, mais baixinha, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive sobre os possíveis impactos que estão sendo causados aí. Mas olha só que legal, este Pantanal é considerado que aproximadamente 83% dele está preservado, sendo, de longe, o bioma mais bem preservado do Brasil, tá bom? Então, esse é um ponto positivo, né? Então, o Pantanal aí, ele está nessa região aí, e ele, apesar de sofrer ali a pressão, né, de alguma pressão ali relacionada a pecuária, etc., né, que para quem não lembra, a pecuária é quando você cria gado, né, mas mesmo assim, há estudos que mostram que esse impacto, ele não é tão grande assim, porque o gado vai lá e come a gramínea que já nasce lá, ele só acaba abaixando um pouquinho essa mata, pelo menos aí é o que indicam alguns estudos aí da Embrapa, né, e aí a gente pode até fazer essa discussão na escola, se é isso, se não é, eu acho que tudo vale a pena a gente discutir. Não é concordar cegamente ou discordar cegamente, mas discutir. Acho que vale a reflexão sempre, tá bom? Mas já já a gente fala mais sobre isso. Bom, pois bem, então, olha só que interessante essa vegetação aí. Agora, vem aquela perguntinha básica. E aí, gente, a gente tem nascentes ou passagens de vários rios importantes aí. E aí eu quero saber, além disso, né, a perguntinha que eu já fiz nas outras aulas, eu vou fazer nessa aqui também, tá? Passa vários rios aí, já falei que são planícies, né? O que isso significa? Na verdade, tem pouca elevação aí, tá? A elevação dos terrenos é entre 100 e 200 metros, então não tem muitas elevações e tal. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, o que influencia esse tipo de vegetação que nasce aí nessa região? Lembrando de tudo isso que foi falado, a gente vai dar 2 minutinhos aí para você pensar aí nessa região.
Vamos lá então, pessoal. Todos acordados aí, animados com a música? Vamos lá então. Ó, a pro Alexandra, da Escola Alírio de Guarulhos. Lá os alunos do 8º ano C. Condições do solo. Oba! A aluna Ana Luísa, da Escola Nilce, diz: vegetações são influenciadas pelo clima. Oba! Depois, deixa eu ver aqui o que mais. A aluna Sofia. Ô, Lê, escuta aí, ó, a aluna Sofia. Que música deprê. Mas ele é uma gracinha, gente. É que hoje ele está testando a gente, tá? Ele é um fofo. Tá, só pra gente animar aqui. E a Sofia, né, que quer dizer sabedoria, né, em grego. Isso. Aí sim, hein? A Proliliana, da PEI Fernando Nobre, lá de Cotia, olha só. Umidade, luz, temperatura e solo. Oba! Tá bom, Ed? Aí, tudo bem. Não tem um povo bravo comigo aí? Eu acho que tem um povo bravo. Ah, tinha uma prova que ela comentou aqui sobre a questão das queimadas, né? Sim. Que elas também Pode ficar bravo, eu não ligo. Aqui eu vi que alguém colocou aqui também, né, que essa informação que eu dei não estava levando em conta os últimos 2 anos, né, gente? Na verdade, a gente, não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente tem que pensar o Brasil antes desses 2 anos, né? Infelizmente, a gente está vivendo um apocalipse que a gente espera que acabe logo. Mas, enfim, de fato, né, graças à conivência, incompetência, etc. e tal, muitas coisas que a gente fala sobre o meio ambiente nos últimos 2 anos, a gente tem que repensar tudo. Mas, e eu tenho a certeza que até os produtores estão sofrendo com isso. Né? Eu não acredito que seja ação de produtores, não. Eu acredito que seja uma ação muito mais maldosa. Mas vocês estão cobertos de razão quando falar aí quando falam, né, dos impactos dos últimos 2 anos. Estão cobertos de razão. De fato, ocorreram coisas aí em praticamente todos, né, os ecossistemas que a gente está estudando aí, que a gente jamais imaginou que iria ver ou voltar a ver, né? Talvez que só ocorreram lá no início da colonização, etc. e tal. Mas enfim, mas está valendo, e eu acho que esse é o tipo de debate que você tem que fazer na sua escola. Né? O que será que está acontecendo nesses últimos 2 anos aí para a gente ter esses impactos tão grandes? Eu acho que isso é importante. Muito bem. Então tá aí, vamos falar um pouquinho, né? Aquela vegetação toda, ela vai, é lógico que ela vai atrair um tipo específico de fauna, né? Que ele pode ser um tipo transitório, que vai só passar por ali, ou que vai viver ali. Então a gente tem aí, ó, só pensando nos mamíferos, eu coloquei a onça aí, que alguém já tinha falado, né, muito bem no chat, mas a gente tem pelo menos 132 espécies de mamíferos, tá bom? Só pensando em mamífero, e você lembra que mamífero pode ser um roedorzinho pequenininho e pode ser um bicho grandão igual essa onça aí, né? Que mais? Olha só os répteis, né? O símbolo aí do Pantanal praticamente, né? Que é o crocodilo. A gente tem pelo menos aí 85 espécies de répteis, tá bom? Que também estão sendo atraídos aí, primeiro, é lógico, pela questão das planícies alagadas e tal. A gente tem que lembrar que quando essas planícies estão alagadas e elas deixam de estar alagadas, né? A gente vai ter lagoas menores que vão facilitar a vida desses predadores, né? Então tem isso também, a questão da abundância de alimento para os seres vivos. Imagina quando a planície está toda alagada. Então os peixes estão todos espalhados, né? Então é mais difícil para as aves encontrarem alimento, etc, porque está tudo espalhado. Aí quando vai secando, chega a época da estiagem, aí é uma fartura tremenda, né, para esses seres vivos aí. Então prosseguindo aqui, vamos ver o que mais que a gente tem lá no Pantanal. Olha aí. Pelo menos 463 espécies de aves. Gente, é sempre importante lembrar que esses números, né, eu tiro eles do IBGE. E aí o que acontece? Às vezes tem outros estudos, né, igual vocês falaram, de 2 anos para cá, etc., e que ainda não chegaram e que o IBGE ainda não atualizou, etc. Então é lógico que isso vai variar de autor para autor, tá? Mas esse é o dado oficial que a gente tem hoje. Tá? Eu mesmo li coisas com dados diferentes, mas a gente pega um dado oficial para também não ficar muito extenso, muito, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando para um 8º ano, então a gente tem que ter um parâmetro, tá? Mas é lógico que esses números vão variar de autor para autor, tá bom? Então tá aí, 463 espécies de aves pelo menos. Olha só, quando a gente fala de planta, olha só, 1.197 espécies de plantas. É muita planta, né? Muito bem.
Então, agora é o seguinte, o que eu quero falar um pouquinho então sobre o impacto, né? Tem alguma coisa aí, professor? Se tiver, pode me interromper. Não, tá? pode ir lá. Então, assim, falar um pouquinho sobre o impacto, é importante a gente entender o seguinte, além da agropecuária, que foi citado aqui, que de acordo aí com alguns dados, os impactos não são grandes, até porque a gente tem que lembrar que se eu queimo o mato, eu acho que eu não estou facilitando a vida do boi fazendo isso, né? Mas a gente tem outros problemas, tá? Que vai desde os pequenos impactos, né, causados já pelas próprias populações tradicionais, etc, tal, que já estão lá e que já estão ali naquele ambiente fazendo parte ali, aqueles impactos que são menores, mas a gente tem também, sabe o que lá? Minério, tem mineração lá de ouro, mineração que tem aquela questão do mercúrio, tá? Então isso acontece lá no Pantanal, tá? Então você tem, às vezes, plantas exóticas, né, que se adaptam aí a essa questão de cheia e seca, e essa intermitência aí. Então você tem algumas situações que o homem causa, sim, além do gado que já foi falado, né? E aí também do impacto que já falaram aqui, de queimadas, etc e tal. Você tem a questão da poluição química causada também, por exemplo, por mineração. Olha só que triste, né? Então, pensando nisso e sabendo, né, que as populações, elas tendem a ir crescendo, né, a população de seres humanos principalmente, né, porque a gente consegue controlar a nossa mortalidade, mas tem uma dificuldade maior, parece, de controlar a natalidade, aí é uma opinião pessoal minha, né, mas aí a gente tem que ver o seguinte, será que existe, assim, algum impacto mais direto a todos nós, se a gente destruir o Pantanal? É isso que eu quero que você pense aí. Qual o problema em ocupar, destruir, modificar o Pantanal? E aí eu vou dar 3 minutinhos para você me responder.
Aluna Ana Luísa, da Promárcia, lá da escola Nilce. Diz, prejudica a vegetação e destrói os habitats dos animais. Oba! Aí, espera só que eu selecionei aqui. Ó, os alunos Cauã, Gustavo, Gabriele e Felipe disseram que afetam biodiversidade e aceleram o aquecimento global. Também. O pessoal lá de Matão, da José Carlos Pinotti. Também temos aqui os alunos da PEI Barão de Monte Santo, lá de Mococa. A aluna Isadora, diminuição de suas riquezas de fauna e flora. Olha. Depois aqui, ó, PEI Justino Marcondes, Ferraz de Vasconcelos, aluna Clara. Perda da fauna e flora, perda do solo, afeta no clima e cadeia alimentar. Perfeito, maravilhoso. Gente, para dar uma acalmada aqui, que eu fiquei estressado, quando falo de meio ambiente, eu fico estressado, tá? Então, eu vou mandar uns beijos aqui, ó. O pessoal da PEI Enio Vilas Boas, em São Vicente. Sintam-se abraçados e beijados. Eu acho que vocês preferiam o beijo da professora, mas tudo bem. Deixa eu ver, quem mais aqui? Ó, tem um povo mandando alguém para fora aqui, eu não posso falar isso não. Deixa eu ver. Manda abraço para PEI João Ramalho. Sintam-se abraçados. Muito bem. E o pessoal lá da Escola Estadual Zita de Godói de Rio Claro. Um abraço e um beijo para todo mundo aí. Que bom que vocês todos estão aqui com a gente. Gente, tem muito abraço aqui, não dá para falar de todo mundo. Mas eu quero dizer que vocês estão cobertos de razão. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala de mudança do clima, a gente fala de repente, poder encontrar uma cura para um monte de doença que está ali, se a gente destruir, fica mais difícil. Esse é o tipo de discussão que eu acho que a gente precisa fazer na nossa escola e é importante. Eu quero dizer, então, que a aula de hoje foi dedicada a falar sobre algumas características aí do Pantanal e a nossa querida professora Elaine vai dar o recadinho final. Obrigada a todos pela participação. Avaliem a nossa aula. Temos aí o QR Code, ok? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.